tremendo demais. Vamos, então, levar a oportunidade até a irmã Maria Pacheco, a sabedoria através das Escrituras, com esse questionamento. As Escrituras, ela explica a evolução espiritual, uma evolução que dá a sabedoria necessária para encontrar o caminho estreito, essa porta estreita. Fica à vontade, irmã Maria Aleluia. Pacheco. Xalá Dialxa, meus amados irmãos, irmão Wagner, irmão Roberto, irmão Gilsomar, irmão Lucas e irmão Breno. Então, Xalá Dialxa a todos que estão nos ouvindo nesta noite, pode ser nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, que você esteja a nos escutar. Então, amado, pegando um gancho aí com o irmão Wagner, aí, como diz que a bússola é que norteia a gente para buscar, né, a verdade, para a gente buscar a certeza de todas as coisas e não estar no achismo, no que um pensa, nem que o outro pensa, mas que ela venha trazer a nós como uma direção, como o irmão falou, como uma bússola que norteia ali. Então, vou trazer a respeito dessa evolução, como uma semente. A palavra do Eterno diz, nos compara como uma semente, né? E vimos aqui que, em 1 Coríntios 3:9, somos considerados para o Pai como uma lavoura, que ali o semeador saiu e plantou aquela boa semente. Mas o que foi que aconteceu com a semente? A semente que o Pai plantou, lá em Jeremias, Hermial 2:21, diz assim: eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de uma vide estranha? Então, a gente viu ali que essa vide, essa semente que o Pai plantou, a gente viu que ela se perdeu e ela se degenerou ali. E vimos uma passagem aqui em Romanos 11:32, diz assim: porque Iau encerrou tudo debaixo da desobediência, para com todos usar de benevolência. O próprio Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a vida eterna, por Yahshua Mashiach. É como o irmão falou, não tem um outro meio. O meio que nós possamos evoluir através de Yahshua, porque diz que todo aquele que se une a Yahshua é um só ruach com ele, que é um só espírito com ele. Então, é a maneira que a gente pode evoluir. Então, vamos agora, irmãos, para 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos ver aqui, começar do 35, diz. Aleluia, louvado. Aliás, do 36, diz: insensato, o que tu semeia. 1 Coríntios 15:36. Diz assim: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Todo mundo sabe, né, irmão? Todo mundo que planta sabe. Você pega um grãozinho, você vai ali plantar aquele grãozinho, e o que acontece com aquele grãozinho? Aquele grão tem que morrer. Tem que ter um estralo para nascer uma nova vida. Para nascer uma nova vida. Aí ele diz aqui no versículo 37. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. É o simples grão. Mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas, e ao dar-lhe o corpo como quer, a cada semente, o seu próprio corpo. Aí diz aqui, nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra a carne dos peixes e outra a carne das aves. Ele diz, há corpos celeste, aleluia, aleluia, subiu muito aqui, deixa eu ver. Ele diz, há corpo celeste e corpo terrestre, mas um é a glória do celeste e outra a glória do terrestre. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos
Tremendo demais. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomia, que é em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, aleluia, Yalcha, em espírito vivificante. Porque não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Segundo homem é de Yalcha, é do céu. Aí diz assim: qual é o terreno? Tais também são os terrenos. Tal celestial, tais também são o celestial. Ele quer dizer com isso que tal é o terreno, o homem terreno vai se manifestar como terreno. O celestial, ele vai se manifestar com o celestial através do Ruach Kadosh. Aí dizem, e assim como trouxemos a imagem do terreno, né? Assim traremos também a imagem do celestial. Então, amado, trazemos as imagens do celestial. Por quê? Porque estava escrito, amado, uma promessa, tanto no livro de Joel, que o Pai iria mandar derramar o seu Ruach Kadosh sobre nós, como também no livro de Ezequiel. Peguei aqui Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24, que diz assim: eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, o 25, então espalharei águas puras sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O 26, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, né? Que ele vai regenerar. Ele dá um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, né? E colocarei um coração e darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós, mais uma vez, o meu espírito, que é o Ruach, e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis o meu juízo e os observeis. Aleluia, aleluia. Então, amado, a gente pode ver isso aqui, depois de Ezequiel, a gente pode ver aqui em Pedro. 1 Pedro 1:3, o efeito do que o Eterno disse que iria fazer, de todas essas coisas, que ia semear o homem, semeia-se o homem natural, se ressuscita o espiritual, tais são o terreno, tais são os celestiais, e ele vai mostrar aqui como foi feito. 1 Pedro 1:3 diz: bendito seja Iá, o Pai do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que, segundo a sua grande benevolência, outras têm misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos. É aquela semente, amado, que eu disse, aquela semente que foi plantada, que aquela semente, ela morreu, precisou morrer ali, para nascer um novo ser ali. E essa semente, ela é gerada pela palavra do Ial dos Exércitos. Ainda em Tito, aqui em Tito 3, versículo 5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que é do Ruach Kadosh. Então, foi feito desta maneira, e ainda vamos ver aqui em Timóteo 2, uma confirmação final aqui, 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim, que nos salvou e nos chamou para uma
santa vocação, uma pura vocação, não segundo as nossas obras, repetindo o que Tito disse, não pelas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Yahshua Mashiach antes do tempo dos séculos. Por isso que ele disse que ele nos elegeu nele antes da fundação do... E diz aqui, e que é o versículo 2, e que é manifesta agora, pela aparição do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, a qual aboliu a morte. Ali ele aboliu a morte, trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho. Por essas boas novas que ele fez, ele trouxe a esta semente, né, uma maneira de ela se conduzir, uma maneira de ela se nortear, de ela ver, compreender que houve um plano traçado pelo Pai para resgatar esta semente que um dia tinha se perdido, para que essa semente pudesse estar de volta junto ao seu lar, com nosso Pai e ao dos exércitos. Só por Yahshua Mashiach, por este meio, porque ao unir-se a ele, todas essas coisas, porque a própria palavra diz, a gente, no outro podcast, a gente disse que nós fomos plantados juntamente na sua morte com Yahshua. Nós fomos ali plantados e ressurgimos com ele e recebemos. E vimos em Pedro que diz, fomos mortificados na carne. 1 Pedro 3,18, mas vivificado no Ruach. É só um novo lembrete para relembrar como foi que isto foi feito. Né? Esta é a nossa eleição. Que o Eterno preparou para nós, através de Yahshua Mashiach. Aleluia, aleluia. Vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia.